Você pode ter problema com a Receita Federal se você investe em renda variável e não sabe calcular o seu preço médio. Então hoje você vai aprender isso nesse vídeo. Bora lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Quando você investe várias vezes em alguma renda variável, algum ativo de bolsa de valores, seja ele ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, você possivelmente vai ter ali diferentes quantidades e diferentes preços para cada uma dessas compras. E então, pode ser que uma vez você vá lá e compra, por exemplo, 3 cotas de um fundo imobiliário a R$10, aí no mês seguinte você compra 5 cotas a R$9. Todas essas compras são compras em um único ativo que você tem que saber qual é o seu preço médio de compra. Então, na média, quanto custou cada uma das cotas ou cada uma das suas ações. Isso é importante porque no caso de você vender uma parte dessa sua participação ali, ou mesmo o todo, você precisa saber quanto era o seu preço médio de compra para compará-lo com a venda e entender se você precisa pagar imposto com relação ao crescimento, né, caso tenha vendido mais caro, ou também quanto foi o seu prejuízo nessa venda, dado que a venda foi a um valor menor do que seu preço médio de compra. Por outro lado, também, na declaração anual de imposto de renda, você precisa informar lá o total investido, mas é o ideal ali no detalhamento, na parte da descrição, você colocar quantas ações, quantas cotas do ativo você tem e qual é, então, o seu preço médio nessa operação. Basicamente, então, o que a gente quer é calcular aqui uma média ponderada do seu preço, mas eu vou mostrar aqui, então, como você faz esse cálculo e como você pode ter esses valores, né, aonde você pesquisa por esses valores para saber quanto foi exatamente suas compras, seu investimento em cada um desses ativos, para você depois poder calcular aí de fato o preço médio de compra dos seus ativos de bolsa. Então eu estou compartilhando aqui com vocês uma tela de Excel, né, uma planilha, mas você poderia fazer isso na mão se você não tiver muita familiaridade com o Excel, é só para a gente ter aqui de forma simples. Por exemplo, aqui numa primeira compra, você comprou 3 unidades ali, 3 ações, 3 cotas, ao valor de R$10. Quando a gente está calculando o nosso preço médio aqui, nosso custo médio, a gente pode incluir os custos da operação, seja taxa de corretagem e também taxas da B3, emolumentos ali. Então, vamos falar que custou 50 centavos. O meu custo total foi a quantidade vezes o valor unitário e a isso a gente soma os custos. Então, nessa primeira operação, nessa primeira compra, eu comprei a R$30,50. Numa segunda compra, eu comprei, por exemplo, 8 cotas ali, 8 ações desse mesmo ativo, né? A gente tem que calcular esse preço médio por ativo. E o valor unitário estava R$12 e o meu custo foi o mesmo, por exemplo, 50 centavos. Então, de novo, é a mesma operação, né? Eu vou multiplicar a quantidade pelo valor unitário e somar a isso o custo. E aí, então, aqui a gente sabe que a gente tem essas duas operações e cada uma custou esses valores, R$30,50 para a primeira e R$96,50 para a segunda. A partir disso, a gente calcula, então, o total. Então, quantas ações, quantas cotas eu tenho desse ativo e quanto ele me custou de total. Então, eu vou só aqui somar o primeiro com o segundo e no total também o primeiro com o segundo. Assim, então, a gente chega, né, ao valor de R$127 que eu investi nesse ativo para ter 11 unidades. E meu preço médio será, então, este total, então, quanto eu investi no total, qual é o meu patrimônio nesse ativo, dividido pela quantidade. Então, eu sei aqui que o meu custo médio desse ativo é de R$11,55.
Essa informação vai ser então importante para a gente entender que se depois eu decidir vender esse ativo e ele estiver valendo R$13, eu vou ter um lucro e eu vou precisar entender ali se eu preciso ou não pagar imposto em cima desse lucro, né? Dessa diferença entre a venda e a compra. Se eu vender, por exemplo, a R$8, eu vou saber que eu tenho um prejuízo. E é importante saber esse prejuízo também para a gente se aproveitar dele em compras futuras dessa mesma classe de ativo. Então, por exemplo, se eu tive R$100 de prejuízo em fundos imobiliários, eu depois posso abater esse prejuízo num lucro futuro para pagar menos imposto. Então, aqui eu cheguei aos R$11,55. Se você tiver 10 compras do mesmo ativo, se você investiu 10 vezes diferentes no mesmo ativo, você vai aumentar essa lista e o procedimento é o mesmo. Você vai calcular quanto foi o seu total em cada uma das compras, somar isso e dividir ao total de quantidade ali do ativo que você tem, das cotas, das ações. Se você tiver uma única compra, então se você comprou uma vez esse ativo e nunca mais comprou dele, então você sabe que seu preço médio é, na verdade, quanto que custou ali a sua única compra, o valor unitário do seu ativo. Se você hoje em dia não acompanha esses valores, talvez você tenha que fazer o cálculo para compras antigas e precise então consultar qual foi o valor de fato de cada uma das suas compras, se ele teve custos ou não. Desse jeito, então, a melhor fonte da informação seria a nota de corretagem. Então, toda corretora vai te enviar ou vai deixar disponível dentro da plataforma dela por um certo tempo, né, um certo histórico de anos, todas as notas de corretagem. Cada dia que você faz uma operação, gera uma nota de corretagem e ela vai te falar, então, lá quanto você comprou, o que você comprou, né, qual foi o ativo, qual é a quantidade, qual foi o valor desse ativo, o valor unitário, e também quais os custos relacionados. Eu peguei aqui, então, uma operação para dar de exemplo para vocês, que era uma compra do ativo VISC11. Eu comprei 2 unidades, cada uma me custou R$120,12. Mas, além desse custo, eu também tive aqui uma taxa de liquidação de 0,06 centavos, emolumentos de 0,01 centavos. Então, toda essa operação custou R$ 240,31. A gente vê, então, né, que se você não estiver pagando taxa de corretagem pelas operações, essas taxas de liquidação e emolumento, elas tendem a ser muito baixas. Então, caso você não consiga resgatar esse documento de nota de corretagem, tudo bem você fazer o valor somente pelo preço de compra, né? Então, pelo valor que a gente tinha aqui, como o valor da compra ali do preço unitário da ação ou da cota do ativo que você estiver comprando. Se você, então, não tiver acesso à sua nota de corretagem, você pode consultar no site da B3 quais foram as suas compras no histórico que ele disponibiliza. Então, você tem que entrar no site com o seu CPF e a sua senha de acesso à B3. E no site da B3, você vai aqui nesse menu em Extrato, filtra mais ou menos as datas que você precisa ali e ele vai te dar aqui, então, a informação da sua compra, a quantidade e o valor unitário também como a sua referência para poder calcular o preço médio. Você pode, inclusive, baixar esse extrato em Excel e aí ter todo o histórico para você pesquisar o nome do ativo e poder ter essa informação também para calcular de fato qual foi seu preço médio. É interessante que você mantenha sempre atualizado esse seu controle ali do preço médio dos seus ativos, para de fato entender em uma situação ali de venda também quanto você está ganhando ou perdendo nesse ativo. Esses custos, às vezes eles vão ser mais altos do que esse que eu mostrei aqui de, por exemplo, 7 centavos, mas em geral hoje, proporcionalmente às operações, eles são bem menores. Então você poderia desconsiderá-lo sabendo que
é um direito seu incluir esse custo, não é uma obrigação. Eu espero que tenha ficado claro, mas se tiver ficado alguma dúvida ou se você tiver alguma outra sugestão, algum assunto que quer ver por aqui, me conta nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima.